Agora vamos para a apresentação do professor Wesley Silva Godoy, e o tema do trabalho dele é Política Institucional de Inovação, uma proposta no contexto da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, SEDUC-MT. Seja bem-vindo, professor Wesley. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Boa tarde a todos. Vou apresentar aqui o slide. Bom, no caso, eu sou servidor TAI, né? TAI efetivo, ingressei em 2008. Atualmente estou lotado na escola Governador José Garcia Neto, em Várzea Grande. Estou atuando, cursando mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Profinit, na UFMT, né? É um mestrado em parceria com o Fórum de Gestores, Fortec. Sou pós-graduado em Gestão Estratégica da Inovação e Gestão de Tecnologia da Informação. Também sou licenciado em Matemática e graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, a minha linha de pesquisa, ela está relacionada à questão da transferência de tecnologia da propriedade intelectual para inovação. Essa que é a minha linha de pesquisa. Então, meu projeto de TCC, esse é o primeiro ano que eu estou no mestrado, então ele está em fase inicial, né, apresentando resultados parciais. Então, o título é Política Institucional de Inovação, né, uma proposta no contexto da SEDUC. O meu orientador é o Dr. Joaquim Manuel da Silva, da UFMT, e a co-orientadora é a doutora Jaqueline da Silva Albino. Bom, qual que é o cenário dessa temática? A sociedade, ela tem, cada vez mais, ela depende dos meios tecnológicos. A educação, ela depende de meios para melhorar o ensino. Após a pandemia de Covid, isso se tornou cada vez mais forte, né? A busca por tecnologias, por inovação na escola. Para o aprimoramento, né, dessas práticas didáticas, né? E a escola, ela funciona como um cenário, né? Um cenário bastante produtor, né? De produção de saberes, né? E também de pesquisa e inovação. Então, você tem ali um laboratório vivo que tem todas essas produções, né? Então, esse simpósio mesmo, ele já é uma prova, né, desse cenário, né? Cada profissional da educação tem aí um projeto de pesquisa, né, tentando inovar no ambiente educacional. E no contexto da Secretaria de Estado de Educação, não existe uma política de propriedade intelectual, né? O que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual, ela abrange o direito autoral, ela abrange também a propriedade industrial, né? E também abrange a propriedade sui generis, né? Então, eu tenho aí nessas divisões, eu tenho o direito do autor, os direitos conexos, eu tenho também a questão das patentes, a questão também dos inventos, né? E a escola, ela tem sido esse laboratório para essas produções. Então, a ideia é que a lacuna é falta de regulamentação, né, de propriedade intelectual, né, e o incentivo a uma cultura de intraempreendedorismo. O que é isso? É uma cultura onde o servidor, né, ali da educação, ele está cada vez mais envolvido, né, em inovar para que seu serviço tenha um melhor rendimento. Então, a sociedade, né, ela tem essas transformações, e aí a ausência desses regulamentos que asseguram a proteção, né, das criações limita o reconhecimento e a continuidade das práticas, então, essenciais ao progresso nacional. Então, eu preciso ter esse regulamento da propriedade intelectual.
Então, qual que é a justificativa, né? Diante das exigências globais, né, das demandas pela modernização do ensino, torna-se essencial implementar diretrizes que orientem essa gestão da propriedade intelectual, porque sem essa gestão eu não tenho inovação, né? Se eu falar que estão inovando, mas e aí? A propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, eu preciso incentivar ela no meio educacional. Então, o que isso vai ajudar? Vai ajudar no aprimoramento dos índices educacionais, né? Toda essa pesquisa, toda essa inovação, ela vai ajudar no melhoramento do IDEB e do IPEA, né? Que são aí os índices da rede pública, né? Que estão mais relacionados. Então, esse estudo desse projeto, ele propõe uma política institucional de inovação, visando fortalecer a gestão de IPI e a cultura do intraempreendedorismo na escola. Então, o objetivo geral é propor a política, né, de inovação, estabelecendo diretrizes para a gestão da PI, visando o fortalecimento do intraempreendedorismo e da inovação no contexto educacional. Então, a ideia aqui é um produto tecnológico. Então, o mestrado ele requer isso dos seus discentes. E aqui o produto será uma norma. Quais são os objetivos específicos desta norma? Investigar políticas, né? Políticas que trabalham a PI, né? E a inovação aplicadas à educação pública. Então, o objetivo aqui é fazer um mapeamento no Brasil, né, de políticas que serão aplicadas diretamente à educação, ou adaptadas, né? Mapear boas práticas que promovam a inovação no contexto educacional, né, é o segundo objetivo, e propor diretrizes, né, que é o próprio produto da geração desta política, né? São diretrizes que vai regulamentar a propriedade intelectual na educação. Qual que será a metodologia adotada nesse projeto, né? Será uma revisão sistemática da literatura, né? Uma RSL, né, sobre inovação e políticas institucionais, né? Que precisa ser visto o que realmente vai se adaptar na educação, né? O mapeamento de práticas e políticas de inovação, né, de outros estados. Então, nos outros estados, o que está sendo desenvolvido relacionado à propriedade intelectual relacionada à educação, né? Então, esse projeto tem essa investigação. Então, tudo isso vai ser analisado através da matriz de amarração, né, de Maslow, conectando os objetivos, métodos e resultados esperados, né? Então, essa será uma metodologia adotada, com o intuito de produzir o produto tecnológico, que será o texto base da Política Institucional de Inovação da SEDUC. Essa política, ela vai trabalhar a inovação com os profissionais da educação, a fim de que se insiram no ecossistema inovador do Estado de Mato Grosso. Resultados esperados. Esse projeto ele responde diretamente às demandas institucionais de gestão da promoção da inovação, por meio de ferramenta normativa. Então, a ideia aqui é criar uma ferramenta normativa, né, que ela vai dar segurança jurídica e um reconhecimento aos atores, né, que são o quê? Os próprios profissionais da educação, né, os professores, os TAIs e os AIs. Ou seja, estimulando que eles produzam projetos inovadores. Os professores fazer a produção de projetos com os alunos, né? E isso vai contribuir para essa promoção da inovação. A proposta ela deverá consolidar a SEDUC como referência nacional na integração entre educação e inovação com PI, né? Então, aqui não basta só falar inovação, mas sim aplicar a propriedade intelectual, proteger a inovação. Como que eu protejo uma coisa que eu criei, uma invenção na educação? Eu fiz uma metodologia de ensino nova. Como que eu protejo isso? Como que eu valorizo o servidor neste quesito? Então, a ideia é trazer essa normativa que fale sobre isso.
Espera-se desenvolver uma perspectiva e estratégia, incorporando princípios legais de CTEI para modificar, né, a cultura escolar. Então, quais foram as evidências iniciais, né? As evidências já iniciais que a gente já verificou nesse projeto foi que o projeto ele tem uma abordagem interdisciplinar, né? Porque o mestrado mesmo ele já é interdisciplinar. Então, ele vai articular direito, né? Educação, tecnologia, administração e inovação. Isso já é uma evidência. O mapeamento. Eu já fiz alguns mapeamentos do ambiente inovador, né? Conforme o edital da FAPEMAT, né, 2 de 2025, muitos projetos inovadores das escolas, professores desenvolvendo com seus alunos foram selecionados, mais de 150 projetos de pesquisa de inovação. Então, isso já é uma evidência de que existe um cenário de pesquisa e inovação no seio escolar. Mapeamento, programa de 10 anos. O programa de 10 anos do Estado já incorpora o pilar de inovação. A gente tem lá a política de inovação. Mas ela é muito superficial, ela não trata da propriedade intelectual, da PI, no seu ramo mais profundo, né? E as suas subdivisões de proteção. Então, qual que é a projeção? Criar um instrumento, né, jurídico capaz de articular a propriedade intelectual, fortalecendo o ecossistema estadual de inovação, né? Ciência, tecnologia e inovação. Então, algumas referências que eu trago aqui, que estão sendo utilizadas no projeto, né, de mestrado, coloco à disposição para todos, se tiverem alguma contribuição, né, quiser tirar algumas dúvidas, estarei aí disponível. Agradeço, né, tem aqui os agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, né, o Senhor e realizador dos nossos sonhos, né, a minha família, a SEDUC, a UFMT, né, onde a universidade está tendo esse mestrado, aos orientadores professores do programa, né, de pós-graduação, Profinit. Também agradeço aos organizadores aqui do simpósio. Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua Thay, né? Thay Wesley. Thay, eu sou Thay. Pela sua participação, pela sua colaboração conosco. Tá? Muito obrigada. Opa, de nada. E vamos para a próxima, né? Próxima apresentação é a professora Christian Carla, de Campos Simões. O tema dela é políticas públicas e gestão educacional, a dinâmica da